vontade. Amém. Deixa eu comentar todos com a paz, Senhor Jesus. Amém. Amém. Para aqueles que não me conhecem, o pastor já me apresentou, sou o pastor Fábio, conosco do Bispo Diego, lá da sede de Itapeva. E hoje estou incumbido de trazer uma palavra para a vida de cada um de vocês. Amém? Uma palavra de me conduzir já. E se algum de vocês, cada um de vocês estiver preparado e disposto a receber, eu creio que sairão daqui muito edificados para a honra e glória do Senhor. Amém? E a palavra que eu gostaria de trazer para vocês essa noite encontra-se lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, somente 1. Depois pulam lá para 1 Samuel capítulo 16, somente o versículo 13. Posso ouvir um amém aí? Amém. Amém. Deus. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Amém. Agora pula lá para o capítulo 16, versos 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Amém. Vai tomar seus assentos, fique à vontade. Fazer uma breve oração por esse momento. Pai, Senhor, justo e fiel. Então, Pai, conduza, Senhor, essa palavra. Seja feita, Senhor, a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Amém. O tema dessa palavra que eu trago essa noite é um rei. Apenas isso, um rei. No decorrer da ministração a gente vai entender o porquê de um rei. Como a gente conhece bem da palavra, para quem não conhece também, vou dar uma breve passada pelos começos da Bíblia, onde a gente sabe que Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva, Ele chamou os dois para esse mundo, para criar, para fazer a diferença. O detalhe é que Ele deu livre-arbítrio para os dois, para eles fazerem conforme aquilo que Deus tinha instruído. Se eles entendessem que era correto, fizesse, não. Era a consciência deles. E a gente sabe no que deu. Esse livre-arbítrio é onde que Adão e Eva eles caíram. Mas a história segue. Não para por aí. E o povo de Deus segue multiplicando, crescendo. Deus chama muitos homens com propósitos, como profetas, como muitas outras áreas ministeriais. Deus chama muitos homens. Mas só que é muito interessante que o ponto chega a nação de Israel, a nação do povo de Deus, uma situação de escravidão. Uma escravidão que acredito que ninguém quer ser um escravo. Mas é um algo obrigado, aonde que tem que se trabalhar, ou trabalha ou apanha, ou trabalha ou não come. Mas não era isso que Deus tinha para a vida daquele povo. No entanto, que Deus enviou um libertador. Levantou um homem chamado Moisés para tirar aquele povo daquela vida de escravidão. E hoje, se a gente for ver, quantas pessoas vivem num mundo de escravidão aí fora? Que são escravos do pecado, escravos de tantos vícios por aí fora, e que não conhecem a Deus. Ou muitos conhecem, mas pelo livre-arbítrio decidem seguir uma vida contrária. Mesmo vendo que é errado, mesmo que estão sofrendo as consequências, mas preferem viver nesse mundo de ilusão. Porque essa ilusão, muitas vezes, muitas pessoas falam assim: o pecado é ruim. O pecado em si não é ruim. O que é ruim no pecado são as suas consequências. Porque o vício, mesma coisa de um vício. Um vício, muitas pessoas
em primeiro momento é bom, mas o problema é as consequências que isso traz, acarreta na vida de uma família, de uma pessoa. Mas agora esse povo estava numa vida de escravidão. E agora eles tinham que trabalhar. Mas Deus envia Moisés para libertar esse povo. Foi fácil tirar esse povo numa vida de escravidão? Não foi. Mas mesmo assim, tirando esse povo numa vida de escravidão, Deus dando muitos sinais, enviando muitos sinais para aquele povo. Mesmo assim, o povo tinha um coração endurecido de reconhecer de quem era verdadeiramente a Deus. Porque uma coisa é você se liberta, você sair de uma vida de escravidão, mas você não reconhecer que foi Deus que tirou. Você não levar a honra e a glória para o Senhor. Porque eu te pergunto aqui essa noite, quem já foi liberto de alguma área? Liberto de alguma coisa? Agora eu te pergunto, foi o seu esforço? Foi alguma coisa em particular com você mesmo? Ou foi simplesmente a misericórdia do Senhor? Porque você orou, porque você buscou, porque você se esforçou, porque você fez algo em prol, acreditando em Deus. Mas aquela história daquele povo não foi muito assim, porque eles saíram de uma vida de uma escravidão física, mas ainda uma escravidão, ainda no seu coração, no coração de cada um deles, eles estavam ainda. Porque em meio ao deserto, não dava-se maná, não dava-se codornizes, mesmo assim o povo murmurava. O que era-se 40 dias se tornou 40 anos. Era esse o propósito para aquele povo? Não era. É o mesmo propósito que Deus tem para as vidas que estão aí fora. Uma vida de escravidão, é esse o propósito de Deus? Não. Por isso que Deus também, a gente vai entender mais para frente que Deus enviou um outro libertador. Mas, agora a questão é, Moisés o libertador. Tirou o povo do deserto. Mas em meio ao deserto, o povo viu provisão. O povo enfrentou guerras. Uma certa vez, os amalequitas enfrentaram o povo de Deus no deserto. E ali, um ato de fé, Moisés foi orar no monte. Enquanto Moisés estava ali orando, com os seus braços levantados, o povo de Deus ganhava a guerra. Quando seu braço cansava e abaixava o braço, o povo de Deus perdia a guerra. Teve-se estratégias. Pessoas levantaram seus braços, tocaram a pedra de baixo. O povo de Deus foi vencido. Mas aquele povo de Amaleque, os amalequitas, eles ali afrontaram o povo de Deus no deserto. O povo de Deus chegou a ter uma terra prometida. Muitos ficaram ao meio do caminho. Mas não é essa a história que Deus tem para cada um de nós. Ficar ao meio do caminho. Porque aquele que te chamou, Ele é fiel para te fazer cumprir todas as promessas da sua vida. Aleluia! Ele não te chamou para ser um vaso de desonra, mas Ele te chamou para ser um vaso de honra. Glória a Deus, aleluia! Um vaso de honra que quer ser para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas o problema do povo de Deus é que eles olhavam muito para os povos que tinham à sua volta. Um certo olhar de inveja. Espera aí, os outros povos têm um rei. Nós também precisamos de um rei. E eles pedem para Moisés, Moisés agora já não existia mais, mas eles pedem um rei. Não era o tempo ainda de ter um rei. Deus ia enviar um rei para aquele povo, mas não era o momento. E eles clamam por um rei. Mas agora um rei segundo o que eles desejavam. Um rei que seria forte, que seria um homem de guerra, um homem valente. Mas será que era um homem de Deus? Um homem que tinha um coração puro? Porque a gente vai entender que não era. Por quê? Saul foi levantado como rei. De tanto o povo pedir um rei. Saul errou várias vezes. Mas a questão não é errar. O primeiro erro de Saul. Saul não soube esperar o tempo de Deus. Porque já era ali compromisso dos sacerdotes ofertar ao Senhor. E agora Saul, para não saber esperar, o que Saul fez? Foi e sacrificou. Não era
o papel dele sacrificar, mas sim do sacerdote. Ele não soube esperar o tempo certo, o momento certo, porque Deus nunca tarda. Deus, ele nunca falha. É verdade. Deus, ele faz as coisas tudo no seu tempo. Glória a Deus. A diferença é que o tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo. Quantos aqui já perceberam? Deus tem uma coisa grandiosa na sua vida. Aleluia. Mas antes de você conseguir aquele algo grandioso, vai aparecer uma oportunidade fácil. Verdade. Vai aparecer uma oportunidade fácil para Deus perceber. Será que você está ali voltado para a palavra? Você está buscando em oração? Porque aqueles que não estão buscando em oração vai ceder às situações fáceis, às oportunidades fáceis. Mas esperar o tempo certo, o tempo de Deus, nunca vai ser demais. Posso passar o tempo que for, mas Deus, ele faz milagres, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta. Quantos aqui estão na esperança da volta de Jesus? Glória a Deus. E ele está à procura de uma igreja pura, limpa, mas limpa de coração. Porque, ao contrário de Saul, ele estava ali. Ele era um rei. Agora, nesse momento, ele errou. Mas há um momento você vê aqui falando na Bíblia, falando aqui que ele se arrependeu, que ele se prostrou ao Senhor. Não se vê. Mas agora Saul não para por aí. Saul agora ele erra novamente, porque agora o povo estava ali, mas agora existia agora um outro povo afrontando a Saul. Mas agora Deus manda os amalequitas para provar a Saul. Os mesmos amalequitas que afrontaram o povo de Deus, Deus dá uma direção. Aquele povo que afrontou o meu povo no caminho do deserto, agora você vai subir contra ele, você vai pelejar contra ele. Saul, você vai acabar com tudo, não vai deixar nada. Saul vai à guerra. Saul vai à guerra, mas o que Saul faz? Ele dá ouvido ao povo. O povo chegava para ele: Saul, mas esse boi aqui é bem gordinho para matar. Saul, vamos poupar pelo menos o rei Agag, o rei dos amalequitas. Vamos levar ele. Agora eu te pergunto, em meio à sua caminhada, a quem você tem prestado os seus ouvidos? A Deus? Ou aquilo que o povo quer? Isso muitas vezes vale para quem está à frente da igreja também. Você vai ceder aquilo que o povo quer? Ou você vai seguir a palavra de Deus, as direções de Deus? A gente vê aqui pelo exemplo, Saul foi um homem que cedeu aquilo que o povo achava que era bom, mas sempre que Deus já tinha dado a direção. Deus já nos deu um manual de instrução para as nossas vidas, já deu direções, e muitas vezes nós somos enganados. Quantos estão sendo enganados pela internet, enganados por tantos homens que simplesmente têm uma boa eloquência, têm uma boa fala, e você não conhece a índole daquela pessoa. E muitas pessoas estão sendo levadas por muitos pregadores de internet, pregadores itinerantes. Não que seja errado você ouvir, mas você saber de onde que vem essa fonte. Que fonte é essa? Que tipo de água que ele está te oferecendo? Porque muitas vezes, se você buscar resposta para aquilo que você está passando, seja qualquer resposta que você busca, você vai encontrar. Aleluia. Se você busca motivos para desviar, procure na internet, você vai encontrar. Se você busca motivos na internet, ou quer que seja, que a Bíblia está errada, você vai encontrar. Se você buscar motivos para dizer que o seu pastor é errado, que a sua igreja é errada, se você buscar na internet, você vai encontrar. Mas se você buscar também palavras de Deus na Bíblia, dizendo quem é realmente o Senhor, quem realmente é a sua igreja, você vai encontrar. Aleluia. E se você buscar em águas de fontes que jorram, águas vivas, que é o Senhor Jesus, Ele vai te dar a direção, vai te dar a estratégia, vai dizer aonde você deve ficar, aonde você vai ficar. A gente vê que Saul era um rei. Ele era um rei.
mas o seu coração não era o coração de um rei. Porque sempre que aparecia uma oportunidade fácil, ele caía nessa oportunidade fácil. Se desviava dos caminhos do Senhor, da palavra, da direção de Deus. E não é esse o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Perder a direção. A gente vai ver mais para frente ainda que Saul, o que ele foi fazer? Foi consultar a feiticeira. Foi consultar adivinhos. É da mesma maneira que muitas vezes pessoas não procuram adivinhos. Estão dentro da igreja. Mas muitas vezes procuram o profeta que revela o CPF, o RG, o número do cartão do SUS, o passado inteiro. Sendo que Deus já te revelou o teu futuro. Sendo que Deus já te revelou aonde que Ele quer te levar. Qual é o futuro que Ele tem para a sua vida? Deus já revelou na sua palavra. Mas mesmo assim não, Saul, ele queria que aqueles homens revelassem para ele o que era que ia acontecer, como deveria prosseguir, sendo que ele tinha um Deus que tudo podia sobre a sua vida. Um rei que agora foi rejeitado por Deus. Um rei que foi rejeitado. Mas antemão Deus já tinha preparado um outro rei. Aleluia. 1 Samuel 16, verso 13, Deus unge a um rei que não tinha um porte físico tão assim cobiçado para ser um homem de guerra, mas era um homem que demonstrava ser um rei pelas suas atitudes. Porque mais do que você ser, são as atitudes que levam você a querer. Glória a Deus. Porque mais vale aquilo que está no seu coração do que simplesmente você falar, do que você fazer por fazer. Mesma coisa a gente falar de honra. Honra não é simplesmente falar, mas a honra são as atitudes. Mas mais do que as atitudes, é aquilo que está no seu coração. O espírito da honra tem que estar sobre as nossas vidas. Aleluia. Um coração puro, um coração quebrantado. Porque a gente vê agora um rei que se levanta, chamado Davi. Davi foi ungido a rei. No dia seguinte, será que Davi foi coroado? Será que ele foi um rei? Ou será que ele teve que voltar para os mesmos afazeres? Ele teve que esperar o tempo de Deus? Aleluia. Porque agora a gente vê em contrapartida, Saul, ele soube esperar o tempo de Deus? Não. Mas agora Davi, ele voltou para a sua rotina, para os seus afazeres, esperando com o coração alegre o tempo e o momento certo que as coisas iam acontecer na sua vida. Porque as coisas vão acontecer nas nossas vidas no tempo certo e no momento certo. Aleluia. Porque muitas vezes pode ser que coisas que vêm fora de tempo para nossas vidas pode se tornar um problema para nós, porque não estamos preparados. Mas tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas é bom, é perfeito, é agradável, mas é no seu tempo. Para aqueles que buscam de coração, para aqueles que buscam em espírito e em verdade. Davi era um jovem que se esforçava, que buscava, um jovem que era fiel ao seu pai. Deus ele também espera uma fidelidade minha e sua, uma fidelidade em todas as áreas, a fidelidade de nós temermos a sua palavra, amarmos a tua palavra, sabermos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Davi, no tempo certo, no momento certo, ele foi levantado como rei. Teve que vencer gigantes. Porque quem não já venceu um gigante, ou quem não tem um gigante para vencer na sua vida? Mas a gente tem que entender que o gigante que nós temos, não somos nós que vamos vencer. Glória a Deus. Mas é Deus que vai colocar suas mãos. Aleluia. Não foi só simplesmente uma pedra e uma funda que matou aquele gigante, mas foi simplesmente a mão do Senhor. Porque aquele gigante que eu não posso vencer, que você não pode vencer, é Deus que vai vencer pelas nossas vidas. Aleluia. Assim como Ele já está preparando o tempo e o momento. Davi, um homem levantado como rei, um guerreiro. Mas um certo dia ele ficou agora na sua casa, no seu palácio. Davi, ele pecou com Batseba. Mas qual é a diferença de Saul e Davi? Saul errou não uma, nem duas, nem três vezes. Mas arrependimento nós não vemos.
Mas agora Davi, ele pecou. Davi, ele errou. Mas logo agora, quando ele é confrontado, agora ele simplesmente se quebranta, simplesmente se prostra ao Senhor. Não quer dizer que ele não sofreu as consequências, mas porque ele sofreu as consequências. A diferença dos dois estava no seu coração. Um coração voltado ao Senhor, a sua palavra, ele é temente a Deus. Porque uma vez que um homem ou uma mulher ele é temente a Deus, não quer dizer que ele vai ser perfeito, que ele nunca vai errar, que ele nunca vai pecar. Mas é ele saber que Deus é um Deus perdoador, é um Deus Pai. É um Deus também Filho, é um Deus Espírito Santo. É um Deus que é amor. Ele não quer ver o seu filho cair. Porque ele está com as mãos postas para levantar aqueles que querem ser levantados. Aleluia. A história de Saul poderia ser diferente se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse segurado nas mãos do Senhor para se levantar, para se reerguer, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas vai depender daquilo que está dentro de mim e dentro de você. Os dois eram rei do povo, porque o povo pedia um rei. Mas hoje em nossas vidas também falta um rei. Mas não um rei, um homem. Não é um rei como se fosse um presidente, como se fosse um prefeito, como se fosse um vereador. Não para reinar nas coisas físicas, mas nós precisamos de um rei para reinar no nosso coração. Um rei que o povo teve que reconhecer depois como Senhor e Salvador das suas vidas. Um rei chamado Jesus. Aleluia. Um rei que muitas vezes as pessoas falavam para ele assim: tu és rei? Se ele falasse assim: vocês que dizem. Mas ele sabia aquilo que estava no seu coração, que ele veio para reinar não só simplesmente em terra, mas ele veio para reinar o meu coração e seu coração. Porque quando os nossos corações são reinados pelo Senhor, por Jesus, as nossas vidas têm rumos diferentes daquele que tínhamos no passado. Aonde tínhamos uma vida torta, aonde que muitas vezes tínhamos problemas em tudo, agora nós buscamos no Senhor a solução para tudo. Glória a Deus. Nós buscamos em oração. Porque outra diferença de Saul e Davi. Davi era um homem que buscava em oração direção de Deus. Em nossas vidas é o que falta muito, é nós buscarmos direção de Deus. Será que é o tempo? Será que é o momento? Será que eu vou? Será que eu não vou? Muitas vezes por achismo nós vamos e achamos que Deus está no negócio e Deus não está. Mas uma coisa eu te digo, os sinais de Deus, eles são nítidos. Glória a Deus. Mas são nítidos para aqueles que buscam de coração a vontade do Senhor. Porque aqueles que buscam de verdade e espírito não serão enganados, não serão confundidos. Porque o Senhor tem prazer em revelar, dar sinais, quantos quer que seja. O povo no deserto recebia sinais, mas o povo tinha uma visão espiritual tapada. Mas hoje Deus quer abrir a nossa visão, a nossa visão, para que nós possamos ver aquilo que Deus pode ainda fazer em nossas vidas. Aleluia! Aquilo que Ele pode fazer na nossa casa, na nossa família. Aleluia, Deus. Porque Deus não te chamou simplesmente porque Ele estava de olho em você. Porque Ele tinha um algo a mais. Porque Ele estava de olho na sua família, na sua geração, na sua descendência, nos seus familiares. Em todas as pessoas que estão à sua volta. Você é simplesmente um instrumento na mão do Senhor. Aleluia! Mas é um instrumento de honra. Mas para isso, você precisa abrir o seu coração para um rei chamado Jesus. Um rei que quer governar. Não simplesmente para mostrar que é rei, mas simplesmente para fazer a diferença para onde você passar. Glória a Deus. Para as pessoas possam reconhecer que ali vai um homem temente a Deus. Um homem que desvia do mal. Um homem que desvia dos caminhos do inimigo. Glória a Deus. O errar. Muitos vão errar. Saul errou, Davi errou, mas é nós reconhecermos que tem um rei chamado Jesus, que Ele pagou o preço pelas nossas vidas na cruz, o preço do pecado que nós não poderíamos pagar. É verdade.
Ele pagou na cruz pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Significa que todos já aceitaram Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas agora devemos aceitar Ele como um Rei do nosso coração. Porque se o nosso coração é mudado, é transformado, as demais coisas são consequências. Aleluia. Não adianta só simplesmente mudar o exterior, mudar para os homens. Mas você precisa mudar para si mesmo. Você precisa demonstrar para Deus que você é um homem diferente, uma mulher diferente, que vale a pena aquilo que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas. Aleluia. Porque o que Ele fez não foi em vão. Porque Ele saberia que nós estaríamos aqui essa noite para honrar e agradecer o Teu santo e santo nome. Aleluia. Ele pagou um preço pelas nossas vidas porque Ele saberia que um dia Ele viria buscar a sua igreja, para que um dia nós estaríamos lá, todos juntos, louvando e agradecendo o nome do Senhor, Aleluia. em espírito e em verdade. Então essa noite é a noite de você abrir o seu coração, de você reconhecer que mais daquilo que Deus já fez na sua vida, é mais daquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. E a decisão está nas suas mãos, porque você tem o livre-arbítrio em seguir ao Senhor, em se arrepender, em escolher Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, em aceitar Ele como Rei, como direcionador do seu coração, da sua vida, ou não. Mas a palavra vai nos dizer que verás a diferença para aquele que serve e aquele que não serve. Aleluia. E eu quero ver na sua vida a diferença que Deus habita na sua vida, que Deus habita na sua casa, na sua descendência, porque você é uma pessoa fiel ao Senhor. Esse é o segredo para muitas coisas acontecerem na sua vida. Glória a Deus. Você abrir o seu coração. Aleluia. Amém? Gostaria que você colocasse de pé. Glória a Deus. Aleluia. Mais do que você ser chamado, muitas vezes, é você ser escolhido pelo Senhor. Glória a Deus. E naquele grande dia, muitos vai ouvir uma palavra dura dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Fizeram tantas coisas, mas não fizeram de coração. Não aceitaram ao Senhor Jesus como Rei do seu coração e fizeram algo da parte de Deus. Mas muitos o Senhor vai chamar, Deus vai escolher para vir até o seu reino, porque Ele vai dizer: eu tenho visto o seu coração, eu tenho visto a intenção que você tem feito, tudo aquilo que você faz, porque você reconheceu que é o Senhor, que é o seu Deus, porque você faz para Ele, porque você não faz para o homem, porque você não dá ouvido para aquilo que o homem fala, mas você dá ouvido para aquilo que Deus te ministra em oração, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Então não deixe de ser enganado, não ser confundido, mas abra o seu coração para a palavra de Deus. Glória a Deus. Abra o seu coração para o Rei Jesus. E a palavra vai dizer que Ele está à porta e bate. A porta do nosso coração. E se você abrir a porta, Ele vai entrar, Ele vai cear contigo, Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Ele vai mudar as coisinhas da maneira, do jeito que Ele quiser. Mas tudo é para o melhor. Tudo para uma edificação sua. Então neste momento é o momento de você orar, buscar em Deus. Porque vai ser através da nossa oração, pedindo para Deus que Ele vai tocar, que Ele vai mudar o seu, ou de quem quer que seja. Então busque essa noite em oração, ou essa noite, para os dias que estão por vir, e entenda que Jesus é o Rei que todos nós precisamos, porque Ele morreu por todos nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, queremos te pedir, Senhor, adentra, Senhor, ao nosso coração essa noite. Venha, Senhor, reinar, Senhor, nas nossas vidas. Venha, Senhor, fazer mudança, Pai, dentro de nós, porque só assim, Senhor, seremos pessoas melhores. Senhor, de toda obra da carne, toda obra, Senhor, de ilusão, que essa noite venha caindo por terra em nome de Jesus. Mas que o Senhor, ó Deus, venha fazer em nós pessoas melhores, aonde que era vasos de desonra, sermos, ó Pai, vasos de honra. O
Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ministrar, Senhor, o coração de cada um dos Teus filhos. Ministra, Senhor, para que a vida que eles podem chegar ao Senhor, aquilo que o Senhor pode proporcionar, Senhor, para a vida de cada um deles, que eles possam, Senhor, estar atentos aos sinais, que eles possam estar, Senhor, atentos a tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, que eles possam estar sensíveis, ó Deus, à mudança que só o Senhor pode fazer. Então, Pai, venha governar, venha, Senhor, direcionar a vida dessas pessoas, porque só assim, Senhor, teremos mudança dentro de nós, ó Deus. Senhor, entregamos, ó Pai, as nossas vidas ao Senhor e te damos total liberdade para reinar, para governar as nossas vidas. E assim, Deus, oramos e já te bendizemos teu santo e santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.